E você sente mais aquela confiança por acreditar, por ser torcedor, do que pelo futebol jogado. É um momento muito bom da equipe e de muita confiança também, os jogadores também ansiosos para essa partida. Então, assim, é bom ver esse Palmeiras jogar, um time encaixado que deu liga. Vitor, Roque e Flaco, e a chegada do Andreas, que dá outro salto no time. Concordo contigo. Essa parece ser a estratégia, pelo menos é o que se comenta por aqui. É o que a gente pode falar, obviamente. O Palmeiras é franco favorito para classificar. O duelo tá aberto? Tá. Mas o Palmeiras é favorito. Mas é o seguinte, na bola, o Palmeiras é melhor. O Palmeiras tem um elenco melhor, um trabalho melhor, um treinador melhor. Este é o Palmeiras que hoje vai vencer por 2-0. Vai ser 2-0 pro Palmeiras. O Palmeiras passa. Rapaziada, Palmeiras e River decidem quem avança para a semifinal da Libertadores. É jogo para pegar fogo, vai pegar fogo com certeza no Allianz Parque, pessoal. E vocês vão conferir a mídia já projetando esse jogo. Todas as informações direto da Academia de Futebol, direto do CT do Palmeiras. Vocês vão conferir as informações para esse jogaço que promete muito. Acompanhe aí, porque os comentaristas deixaram as opiniões deles para esse jogo, como o Palmeiras deve ir, e os palpites, né? Então acompanha aí até o final do vídeo, pessoal. O vídeo tá caprichado, o pessoal do Seleção Sport TV comentando do Palmeiras e River, o pessoal da ESPN, da Jovem Pan. Acompanha o vídeo porque tá muito top, beleza? Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Melhorou recentemente, mas como o River Plate não se encontra na temporada. E é tão verdade que mais uma vez o Gallardo chega para uma partida decisiva, sem saber a escalação que ele vai... Quer dizer, ele deve saber, né? Mas sem que tenha um time já definido, com 11 jogadores que o torcedor saiba de memória. Porque antigamente sabia. Quando aqui perto do Monumental de Nunes tem um mural aqui com os campeões da Libertadores de 2018, e ali todo mundo sabia quem eram os titulares do Gallardo para aquela batalha lá em Madrid. E em relação a esse momento, ninguém sabe se o Gallardo vai entrar com uma linha de 3, se vai entrar com uma linha de 4, quem serão os meio-campistas, se ele vai jogar com 2 atacantes, ou vai ter 3 jogadores atrás do Maxi Salas para abastecer, porque mostra também que o trabalho do Gallardo não tem evoluído nessa segunda passagem dele pelo River. Foram poucos momentos ali de bom futebol, né? Falei hoje mais cedo de altos e baixos, mas com muitos mais baixos do que alto. É bem verdade que um pouquinho antes desse jogo contra o Palmeiras, o da semana passada, o River tinha dado sinais de melhora, mas o primeiro tempo da semana passada deixou o torcedor do River meio ressabiado. Mesmo conversando aqui hoje com alguns torcedores, são poucos torcedores que estão frequentando aqui o Monumental de Nunes hoje, aqui ou a cafeteria do estádio ou o museu, e você sente mais aquela confiança por acreditar, por ser torcedor, do que pelo futebol jogado. Sobre a escalação, para passar então mais ou menos como o River deve entrar em campo. Eu, pelo que apurei, linha de 4. Ele vai desfazer a linha de 3, até porque ele já desfez a linha de 3 durante a partida da semana passada, quando viu que não deu certo. Com Montiel na lateral direita, Armani no gol, obviamente, Montiel na lateral direita, Paulo Dias, Martínez Quarta ou Riveiro. Eu apostaria na experiência do Martínez Quarta, mas o Riveiro, garoto da base, tem entrado como titular, e o Acunha pelo lado esquerdo. Uma dupla de volantes, Portijo e Enzo Fernandes, o Portijo que no jogo de ida jogou como zagueiro no primeiro tempo. E aí, a parte do ataque, eu acredito que o Gallardo vai com 2 atacantes, com Maxi Salas e Colídio, e tendo o Nátio Fernandes e o Kevin Castanho como armadores. Tem muito torcedor do River que gostaria de ver o Juanfer Quinteiro já começando o jogo no lugar do Nátio Fernandes. O Juanfer, segundo o Gallardo, ele não tem ainda, não está preparado para 90 minutos. E o Juanfer, quando entrou na semana passada, mudou um pouco a cara da partida. Mas vendo como tem sido a temporada do River, eu apostaria nessa escalação, num 4-4-2, com o Maxi Salas menos isolado, tendo um companheiro de ataque que seria o Colídio. Vale lembrar que o Driussi, o camisa 9 titular, se machucou novamente, está fora. Então é muito possível que ele coloque o Salas como referência. O Salas que com Maravilha Martínez a gente via ele jogando muito pelo lado do campo, como segundo atacante. Maxi Salas mais como referência, e aí o Colídio fazendo esse trabalho de segundo atacante e de associação com os meio-campistas. Palmeiras, Academia de Futebol, Zona Oeste de São Paulo, onde o time se concentra para o jogo de hoje à noite, com as informações do repórter Fernando Vidotto. Vidotto, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção.
Fala, Rizek, boa tarde para você, aos amigos ligados aqui no Seleção. Palmeiras concentrado, como você disse, e os jogadores muito empolgados, viu? Conversando com o pessoal aqui do Palmeiras, é um momento muito bom da equipe e de muita confiança também, os jogadores também ansiosos para essa partida e animados demais com a possibilidade de voltar à semifinal da Libertadores, né? O momento do Palmeiras é muito bom, desde a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, quando caiu para o maior rival, o Palmeiras de lá para cá não perdeu mais, né? São 9 jogos de vencibilidade, contando Libertadores, contando também o Campeonato Brasileiro, está brigando também pelo topo da tabela e aí muito animado então para essa partida. O Palmeiras hoje de manhã fez um treino leve, faz isso sempre, né? Em dias de jogos, faz uma ativação física, como eles chamam, pela manhã, aí depois almoçaram, os jogadores nesse momento estão nos quartos, mas ontem fez um treino no estádio, né? Foi à arena para treinar num horário até diferente. O Palmeiras geralmente treina ou de manhã ou à tarde, a maioria dos times faz isso, treinou à noite, porque o Abel queria que os jogadores sentissem mesmo o ambiente, como vai ser na partida de hoje à noite, né? Então levou esse treino para a noite, o gramado foi molhado como em dia de partida, refletores acesos, queria que os jogadores sentissem mesmo o ambiente que vai encarar hoje à noite. Claro, aí vai ter também hoje à noite a torcida toda a favor. Aqui no centro de treinamento, né, são 3 campos, um deles de gramado sintético. Esse tem um tempo que está passando por reforma, a troca do gramado sintético aqui dentro, então estão apenas disponíveis os 2 campos de grama natural. Por isso também o Palmeiras, antes de partidas que considera importante, tem levado treinos para o seu estádio, para os jogadores ficarem 100% adaptados, né? Se relembrarem, se readaptarem à velocidade da bola, ao ambiente, então para estar 100% preparados para a partida de logo mais, valendo vaga na semifinal. Para hoje o Abel tem uma dúvida, né? Ou a gente tem uma dúvida, talvez o Abel já saiba, mas é um problema na lateral direita. Deve entrar em campo com o Everton, e aí na lateral direita o Kelvin, ele levou uma pancada ainda no jogo de ida contra o River Plate na Argentina, por isso o Giai tem a tendência que o Giai jogue na lateral direita. O Kelvin até treinou ontem com o restante do elenco, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas. Aí a dupla de zaga titular com Gustavo Gomes e Murilo, na esquerda o Piquerez, 2 volantes, né, o Aníbal Moreno e o Lucas Evangelista, e aí 2 meio-campistas, né, o Felipe Anderson e o Andreas Pereira. O Andreas que chegou, e conversando com pessoas aqui do Palmeiras, é impressionante, né? O pessoal está impressionado como ele se adaptou rápido, por isso que ele ganhou essa vaga de titular rápido. O pessoal entende que o Palmeiras ganhou qualidade de saída de bola, de toque de bola, de chegada ao ataque desde que o Andreas começou a jogar. Já foi titular no jogo de ida contra o River Plate na semana passada, e aí faltando 2 atacantes, então a dupla que também o Abel encontrou depois da eliminação na Copa do Brasil, jogar com Vitor Roque e com o Flaco Lopes, a dupla Flaco Roque, como eles falam, né, que já marcaram 28 gols nessa temporada, são 17 gols do argentino, 11 gols do Vitor Roque. Ele demorou um pouquinho a encaixar, mas tem feito gols nas últimas partidas, fez gol no jogo de ida, então esse é o provável Palmeiras para daqui a pouco tentar buscar essa vaga na semifinal, mas como eu falei, um momento de muita confiança interna aqui, além do resultado que conseguiu na partida de ida, né? Venceu por 2-1, então hoje pode até empatar para voltar à semifinal. Palmeiras que vai sair daqui às 7h15, tem uma última preleção, um último papo com o Abel e com a comissão técnica, para ele passar ainda últimos vídeos, última conversa, e aí 7h35 deixa o CT rumo ao estádio, fica aqui pertinho, coisa de 10 minutos, vai estar lá para entrar no gramado, então, para buscar essa vaga na semifinal, viu, Rizek? Obrigado, Vidoto. Grande abraço para você. Desde o Universitário, né, que essa dupla é escalado, e aí ela é a marca de um novo Palmeiras que nasceu nas mãos do Abel. Nesses 8 jogos, o Palmeiras marcou 19 gols, levou 5. Tem 2 goleadas aí contra a Inter, contra a Fortaleza em casa. 4-1. Né? Tem uma vitória muito forte contra o River Plate no Monumental, de 2-1. Então, assim, o Palmeiras chegou num patamar técnico que muita gente desconfiava que podia chegar. O Palmeiras está entregando, há muito tempo ele entrega resultado, agora ele está entregando resultado e muito futebol. O time está jogando muito bem. Eu acho que eu respeito muito o jogo contra o River, que é um jogo, mesmo em São Paulo, um jogo difícil. O River tem uma camisa muito forte, o River quer passar. Acho que o Palmeiras vai passar pelo futebol que está mostrando.
pelo jogo do Palmeiras atual, que é um jogo absolutamente convincente, muito forte. O Palmeiras está jogando muito bem, com titular ou com reserva. Há muito tempo eu não vi o Palmeiras jogar tão bem como tem jogado agora. Agora, o River tem suas pretensões, por isso que eu acho que não vai ser um jogo tão tranquilo, tão fácil assim. Longe disso, longe disso. E não acho também que o Palmeiras vacilou em Buenos Aires. Ganhou um jogo em Buenos Aires, gente. Podia ser 2-0. Mas alguém acha que vacilou em Buenos Aires? Que a vantagem podia ser maior se não tomasse pelo o gol. amor de Deus. Paciência, ganhou em casa. Quer mais o quê, gente? Por exemplo, eu vi gente medindo com a mesma régua o Flamengo no Maracanã contra o Estudiantes, do Palmeiras no Monumental. coisa diferente. Outra história. O Palmeiras lá, se votasse com empate, você fala assim, cara, ótimo resultado. Sim, com certeza. Ganhou o jogo. Com certeza. Ganhou o jogo. Nos primeiros minutos, simplesmente, o River não viu a cor da bola, né? O primeiro Não tempo, viu a assim, cor de da um bola. domínio total do Palmeiras. E aí o River melhora quando, como o Sibila já tinha adiantado para nós, o River desfaz aquela linha de 3. Aí o River começa a equilibrar um pouco mais o jogo. É de se imaginar, né, que na segunda etapa, jogando em casa, o time ia tentar equilibrar a partida. Achei uma excelente partida do Palmeiras. O problema do segundo tempo do Palmeiras é que ele jogou tão bem o primeiro tempo que o segundo tempo, a forma que ele arrumou quando o River começou a pressionar de recuar, é que foi fora das suas características, apesar da necessidade do jogo. E as mudanças do Abel, e em especial a manutenção do Flaco Lopes, que estava bem no jogo, mas de abrir mão do Roque, do Vitor Roque, que era, junto com o Gustavo Gomes, os dois melhores do Palmeiras naquela noite, é que tirou essa possibilidade de saída e de velocidade do Palmeiras no segundo tempo. E por isso que não é que ele poderia ter aumentado a vantagem, mas ele deixou de ser perigoso. Quando você deixa de ser perigoso contra um time que tem história, que tem camisa dentro da sua casa, você vai ser pressionado. Foi o que o Palmeiras, infelizmente, teve no segundo tempo. O resultado, sensacional. Não é simples ganhar do River lá, em nenhuma circunstância. Uma vantagem que tem que ser levada em consideração. A questão é que, pelo que o Palmeiras produziu no segundo tempo, poderia ter sofrido um pouco menos e ter agredido o River um pouco mais. Foi algumas escolhas que o Abel fez. Ele treina o time, ele montou o time no primeiro tempo que fez com que o River corresse atrás. A verdade é que o River correu atrás. Dentro da sua casa, o River correu atrás do Palmeiras no primeiro tempo, que foram 2 gols, poderia ter sido até mais. Poderia ter sido mais. Mas essa foi só a questão. Agora, o jogo em casa, o Palmeiras campo cheio, torcida apoiando, uma vantagem. No momento que o Palmeiras está, é lógico que cada jogo tem a sua história, mas no momento que o Palmeiras está como time, coletivamente, a entrada do Andreas numa posição que talvez ele nem tenha sido contratado para exercer essa. Talvez ele veio para jogar um pouquinho mais por dentro, mas ele está como meia ponta do lado direito, fazendo essa... Cara, ele dá uma opção, quando ele sai da ponta para dentro, como quarto quase jogador de meio, que ele desorganizou a marcação do River. O River se perdeu aí, eles não conseguiam achar os caras. E o Palmeiras performou muito bem. E é um futebol legal da gente ver, né? É bom ver o Palmeiras jogar. Acho que no marasmo que a gente tem, assim, são poucas as equipes que fazem um jogo interessante da gente assistir. Flamengo. Alguns insuportáveis. Vários insuportáveis. Mas Palmeiras, Flamengo. O Cruzeiro. O Botafogo, em alguns momentos, faz bons jogos, ainda faz bons jogos, não tem feito, mas é capaz de fazer. O Cruzeiro, muito bem. O Bahia, de vez em quando. De vez em quando. Então, assim, é bom ver esse Palmeiras jogar, um time encaixado que deu liga e sem abrir mão, por mais que o Abel tenha redesenhado a forma do Palmeiras jogar, ele não abriu mão das suas virtudes, do que tinha de bom, que era uma marcação forte, velocidade para atacar. Então trouxe jogadores com outras características, redesenhou a maneira do posicionamento e achou o ataque. Então, assim, um time avassalador com muita fome. Recuperou o Felipe Anderson. Recuperou, tá jogando na ponta esquerda. O Felipe Anderson demorou 1 ano para jogar o que a gente esperava dele. O André já chegou jogando. Pois é. E o Roque, e o Vitor Roque um pouco menos, né? Porque ele chegou, desconfiança, não acertava, não fazia gol. Olha o que esse rapaz está jogando. Demorou alguns meses o Vitor Roque, o Felipe Anderson 1 ano, mas o André já chegou chegando. Esse novo Palmeiras, dá para dizer que ele tem 8 jogos, porque 9 jogos, porque é desde quando o Abel começa a escalar a dupla Flaco-Roque, que é contra o Ceará, né, na vitória de 2-1, depois tem a vitória sobre o Universitário, 4-0, aí a vitória sobre o Botafogo, 1-0, o empate com o Universitário, 0-0, a vitória sobre o Sport, 3-0, empatou fora de casa com o Corinthians, jogando melhor do que o Corinthians, no Química Arena, 1-1. Massacre o Internacional no primeiro tempo, principalmente 4-1. Ganha do River e atropela o Fortaleza 4-1. Então, assim, é uma sequência de muitos gols sendo marcados, que era algo que sempre se dizia
de ruim do Palmeiras, que marcava pouco, né? gol, que era conta-gota, que era burocrático, começa a marcar muitos gols, a ter goleadas, a ser insinuante e acho que desses 9 jogos tem 2 estágios, né? O estágio inicial, Vitor, Roque e Flaco, e a chegada do Andreas, que dá outro salto no time. Contigo. Direto da Argentina, acompanhando aí a repercussão, todo o clima desse jogo. O que se fala sobre o River Plate aí na Argentina? Eles já estão jogando a toalha ou acreditam que o River Plate tem uma possibilidade, tem uma chance com o Palmeiras, mesmo jogando aqui em São Paulo? O que se fala aí do River Plate e desse jogo aí na Argentina, Mauro? Aqui, nada de jogar a toalha não, pelo contrário, eles são cautelosos, né? Mas muitas análises falando sobre a estratégia que o River deve adotar, pelo que se apurou aqui, os colegas que cobrem o dia a dia do clube, o trabalho do Galhardo desde a sexta-feira, desde a quinta-feira, né? Quando ele começa a planejar o jogo desta noite, tentando trabalhar a equipe no intuito de pressionar o Palmeiras na saída de bola no começo do jogo. Essa parece ser a estratégia, pelo menos é o que se comenta por aqui. Tentar de alguma forma pressionar 15, 20 minutos, tentar um gol para igualar o confronto, ficar em 2-2 no agregado e voltar para a briga. O Palmeiras fez isso, né, com êxito aqui na Argentina há uma semana, e agora o River pelo menos planeja, pelo que se comenta, fazer algo nessa direção. Para isso, inclusive, o time deve ter mudanças. O Driussi não joga, o Salas talvez seja o único atacante para começar a partida, ele vai povoar mais o meio-campo, o Galo pode reaparecer, há algumas dúvidas, né? Entre elas, Nacho ou Quinteiro. Quinteiro é um jogador que tem problema de peso, tudo, né? Estava no Racing na temporada passada, foi campeão da Sul-Americana, mas voltou para o futebol colombiano e depois voltou para o River. É um dos muitos repatriados do Marcelo Galhardo. Aliás, essa política de trazer de volta jogadores fizeram sucesso no River e no futebol argentino há alguns anos. Não está funcionando bem, foram cerca de 60 milhões de dólares investidos no elenco caríssimo, dos mais caros do continente, sem resultados efetivos. Então, hoje, o jogo para o River é um jogo muito importante, porque se for eliminado, o que é o mais provável nesse momento, é o que a gente pode falar, obviamente, o Palmeiras é franco favorito para classificar, o Galhardo vai ser questionado como nunca foi. Já estava sendo antes, é bom lembrar, o Francisco, ídolo histórico do clube, que é o diretor de futebol, digamos assim, já havia dado uma entrevista na TV argentina antes do jogo da semana passada e fez uma crítica ao Galhardo quando disse que ele mexeu muito no elenco e agora estava demorando a ajustar a equipe. E o Palmeiras também mexeu muito no elenco, mas o time já está mais ajustado, por sinal, né? Então, aqui o que se comenta muito é isso, sobre a estratégia que vai utilizar, eventualmente, o time argentino, mudanças do time, talvez com o meio-campo mais cheio e uma tentativa de pressionar o Palmeiras no campo do Palmeiras a saída de bola no começo do jogo, que em tese é o que o Palmeiras vai tentar fazer também, né? Vejamos quem vai conseguir se impor nesse sentido nos minutos iniciais. Agora traz essa vitória para São Paulo, Vamp. Como você falou aí, né? Os investimentos, né, Pedro? Esse investimento como terceiro, você colocou como terceiro, né? Pô, o Palmeiras poderia ter liquidado lá no primeiro tempo. Com tantos investimentos que o River fez, diante de quase 90 mil ou mais torcedores lá no Monumental de Nunes, né? O Palmeiras toma um gol, dá essa chance pro River, não é um time qualquer, né? O Galhardo conhece bem o clube, jogou muito com a camisa do River, com a camisa da seleção argentina. Então, há essa chance ainda, né? Poderia ter sido pior. Esse gol dá essa esperança, principalmente porque alguns anos atrás o Palmeiras meteu 3 lá e no jogo de volta tomou 2 aqui. E se o VAR for olhar uma coisa, achou outra, teve aquela polêmica toda lá, né? Mas Palmeiras, pelo que jogou lá hoje diante da sua torcida, lógico, né? Um River, aquele River de alguns anos atrás, continua lá o Enzo Pérez, né? O jogador mais veterano. 39 anos, Enzo 39 Pérez. Enzo Pérez. Aí o outro que jogou aqui no Atlético Mineiro, Nacho Fernandes. Quer dizer, são jogadores que o Borja está no banco, entrou até bem o Borja. Então, o duelo está aberto? Tá. Mas o Palmeiras é favorito. Antes de ter o primeiro jogo lá, no confronto, eu falei, nesse confronto aí vai passar o Palmeiras. Ah, mas e o jogo de ida? O Palmeiras não é favorito. Continuo com a mesma opinião. Tá vivo no jogo, Palmeiras é favorito, como falei que o Racing era favorito diante do Vélez, passou. Como vou falar também que São Paulo, para mim,
também é favorito. Tem uma desvantagem, mas eu acho que ainda dá para passar. Deve começar com o Giai na cavalaria. O Kelvin, se não reunir condições de jogo, sofreu um trauma no pé ainda no duelo de Buenos Aires, é uma dúvida e se não reunir condições vai o Giai para a partida. A respeito disso que você falou... Eu acho que ele repete o mesmo time que jogou lá, com a presença do Giai. Ainda mais porque preservou todos os jogadores. Porque você vai pegar ali, você vai pegar Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno, ao lado do Lucas Evangelista, com... O Andrés. E o Felipe Anderson. Tigrinho e Flaco. Acho que ele vai repetir a mesma coisa. Tanto que... Só se mudar só o Giai. Tanto que jogou com o time reserva, né? Jogou com o time reserva e bateu o Fortaleza por 4-1 no fim de semana, mas entrou com todo reserva. Só o Everton foi esse time aí, na dúvida, o Kelvin e o Giai. Aí você falou... Aí hoje, o Palmeiras vai matar essa cobra, não vai ter nem chance de ser picado por ela, ou você pensa em algo tinhoso com a cobra balançando... É o guizo, né? Fala. Guizo. Edu, Cascavel, olha a Cascavel. É tinhoso, mas não é aquele tinhoso muito comprido. É pra pegar a cobra peçonhenta. O River merece muito respeito, um grande clube da América do Sul. É isso aí, Felipão. Mas é o seguinte, na bola, Palmeiras é melhor. Palmeiras tem um elenco melhor, um trabalho melhor, um treinador melhor. E tem a vantagem, né? Assim, bem ou mal, empatar em uma fase de quarta de final jogando em casa, você não pode descartar uma vantagem dessa. Então, assim, tá muito pro Palmeiras. Além do River ter de fazer um jogo que ele não fez ainda nos últimos meses, o Palmeiras tem de errar muito, dá muita chance. Tá bem pro Palmeiras, Edu. Aquele seu amigo vai se animar. Aqueles historiadores que nós conhecemos, historiadores das coisas do Palmeiras, eles estão vindo pra cá já, né? Porque amanhã tem a van tricolor que vai ao Morumbis, né, prof? Você conhece a van tricolor? Pra não virar uma brincadeira interna, a van tricolor, alguns historiadores dirigem, eles vão ao Morumbis 3 dias antes, já estão indo pra lá já agora. E aqui ao Allianz também veio o pessoal. Os historiadores estão aqui já chegaram, abrindo tribuna, conhece todo mundo da lanchonete, do restaurante, né? O PV já tá vindo, aqueles nossos amigos estão vindo também. Eles vêm. Eu vou já tô aí. Agora, Rafael Prats, daqui a pouco a Natália vai ler o chat também, que eu já vou passar que estamos com a tela dividida, porque é o seguinte, coloca na tela agora o provável Palmeiras. Talvez eu me arrependa profundamente, mas vou pedir pra ele, recuperado, mostrar que a recuperação... Não posso entregar. Ele fez o Fluminense ontem. Tava pior e foi bem. Então eu não vou... ele fez o Fluminense ontem bem. O provável Palmeiras, o Everton no gol. Você não, vai secar o Palmeiras. Põe aqui o que você falou fazer irradiar. Eu que falou fazer a locução. O Everton no gol. Aí a dúvida é Giai ou o Kelvin? Giai é o marcador. Kelvin é a flecha. O armador pela lateral. O Everton, um paredão no gol. Gomes, o xerife. Murilo, ele não se abala com nada, é Murilo. Na lateral esquerda, Piquerez, é um 10 jogando na lateral esquerda. No meio de campo, Evangelista, tá jogando muito. E Aníbal fazendo a contenção. E lá, como os armadores, os arcos, Felipe Anderson, Andreas Pereira, que parece que já joga há muito tempo no Palmeiras, e o Felipe Anderson, que renasceu. E lá no ataque, a dupla melhor que Bebeto e Romário. Ele, que tem resquícios de Messi, Flaco Lopes e Tigre. Joga aqui, ó. Tigre, Vitor Roque. Este é o Palmeiras. Este é o Palmeiras que hoje vai vencer por 2-0. Vai ser 2-0 pro Palmeiras. O Palmeiras passa. Eu não vou vestir a camisa de River Plate nenhum aqui. 2-0 para o Palmeiras. E me arrisco a dizer que Andrés Pereira vai fazer um gol e o outro... Até faltou hora aí, hein? É que o rapaz... Você deu uma empolgada. O rapaz me passou gripe. Legal, obrigado. Você me passar a gripe. O Bubu pôs essa máscara. Debilitou todo mundo. Não, mas ele já tô com a gripe. A máscara do Tigrinho eu nunca pus, só ele. Já tô com a gripe. É uma mística que a gente... Nem é tigrinho, né? Isso aí é uma onça. Não, isso aqui é uma coisa do nosso coração. E o Prats, listrado, pô. eu falei que vai ser 2-0. O Bonatti já usou uma dessa, né? Você acha? Luxo e originalidade. Fica parado. Ô, Prats, você acha que vai ser 2-0 mesmo pro Palmeiras?
Fica parado. Não se mexe. Não se então mexe. vai você atrás. Isso, não se mexe. Combinou, viu? Acho que ele ficou melhor assim. Faz um barulho de tigre, Prats. E tá meio esquisito esse tigre aí. Vamos, Prats! Vai ser 2-0 pro Palmeiras ou não? Tá, Edu, Vai ser 2-0 pro Palmeiras. Toda. Vai. Bom palpite, Edu. Bom palpite que você deu. Eu sei que os historiadores estão a caminho. Já me mandaram informações aqui, viu, Edu? A Jalili também, nosso repórter, me passou. O Palmeiras perdeu pela última vez aqui em 2021 por Copa Libertadores da América. Veja bem, olha quanto tempo o Palmeiras não perde no Allianz Parque. Tem eliminação nesse meio do caminho? Tem eliminação. Mas derrota foi pro Defensa e Justiça em 2021. Na fase de grupos da Libertadores, né? Então, assim, perder aqui no Allianz Parque pro Palmeiras é algo raríssimo. Não acho que vai ser hoje, né, Edu? E outra, o Palmeiras sempre tem alguém, professor e Natália aqui, ele surge como chatão. E hoje a gente tem o Prats longe, então o Prats deixou esse espaço vago para ele, Rodrigo Bueno. Aqui é um programa totalmente imparcial. Tem que lembrar, o Palmeiras era favorito contra aquele Boca, que é eliminado nos pênaltis? Era favorito. Então, assim, o cuidado do Palmeiras é não deixar se enervar se as coisas não acontecerem nos primeiros minutos como o palmeirense espera. Eu digo torcida e jogadores. Porque a partir do momento que a gente está falando de um time que tecnicamente é melhor, coletivamente oferece mais, é óbvio que a gente tem um respeito muito grande pelo River. A gente falava semana passada da necessidade de você respeitar o tamanho e a grandeza que tem o River Plate. Tem. Sim. Gostem ou não, mas tem. Agora, na teoria, assim como era ontem, a gente vai falar muito do Fluminense, o Palmeiras é melhor e favorito para conseguir a classificação, jogando em casa com uma vantagem. Mas não pode se enervar. Bom, rapaziada, então é isso aí. Chegou o grande dia aí da decisão na Libertadores pro Palmeiras, né? Jogo, cara, importantíssimo, né? Não tem nem o que dizer. Um jogo extremamente importante pro Palmeiras aí na temporada. Jogo talvez mais importante até aqui, né? Para decidir se o Palmeiras avança ou não à semifinal da Libertadores, competição que é a principal meta do Verdão aí para a temporada, né, pessoal? Então, assim, não tem nada decidido, né? Por mais que o Palmeiras seja favorito, e vocês acompanharam aí durante o vídeo os comentaristas falando, né? E realmente, cara, não tem como negar, o Palmeiras é mais time, o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem um trabalho muito bem feito, assim, melhor do que o River, né? O trabalho que é feito no Palmeiras não tem comparação ao trabalho que é feito no River. O Palmeiras talvez o maior exemplo ali, talvez junto com o Flamengo, mas o maior exemplo na América do Sul de trabalho, né? De administração, de tudo. Enfim, o Palmeiras, cara, a diferença entre Palmeiras e River é grande, né? Assim, mas dentro de campo é aquilo, né, cara? O River tem a sua história também, o River é um grande do continente, então, assim, não pode menosprezar o adversário, né? Não pode menosprezar o adversário, por mais que o Palmeiras seja favorito, jogue mais bola, mas o River também não vai entregar assim de bandeja, né, cara? Então o Palmeiras tem que saber disso, tem que ter isso, os jogadores principalmente. O Abel eu sei que tem, cara. O Abel é um cara muito, com relação a isso aí, muito pé no chão, né? Então, espero que ele tenha passado isso para os jogadores, né? Os jogadores compreenderem que o River não vai entregar de bandeja. O time, os jogadores podem pensar, o nosso time é melhor, né, do que o deles, a gente tá jogando melhor e tal, mas tem que ter em mente que os caras lá do outro lado são argentinos. Os caras não vão entregar assim de bandeja, entendeu? Os caras vão dificultar o máximo que eles puderem. Então, olho aberto aí, porque se o Palmeiras fizer o dever de casa certinho, se o Palmeiras jogar o que sabe, se o Palmeiras jogar sério, se o Palmeiras entrar pra ganhar de verdade, não tem chances pro River, né, pessoal? Mas é isso aí, vocês puderam acompanhar as informações direto lá da academia com o repórter da Globo, né, trazendo as informações. Tem essa dúvida aí na direita entre Kelvin e o Giai. Eu acho que se o Kelvin conseguiu se recuperar, eu acho que ele vai começar a titular. Eu acho que o Abel não arrisca começar com o Giai, não, né, porque o Kelvin tá muito bem,
E, né, por mais que tenha essa questão da lesão aí, se ele já treinou, eu acho que ele já deve ter se recuperado, já deve estar com condições de jogo. Então, creio que o Abel deve iniciar com o Kelvin, se ele tiver com condições de jogo, né, pessoal? Enfim, mas esperamos que o Palmeiras faça um grande jogo e saia com a classificação. Você vai aí no campo dos comentários, deixa o seu palpite, quanto que vai ser Palmeiras contra River, decisão no Allianz Parque, quanto que vai ser esse jogo? Deixa aqui o seu palpite pro jogo e deixa também quem que vai fazer os gols. Enfim, bora interagir aqui no campo dos comentários, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, o seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias, belezinha? Bom, então é isso aí, pessoal, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis, fui!